Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos desse canal. Louvado seja Deus. Estamos iniciando hoje o primeiro dia da campanha, o Filho Pródigo. Amém? E com a palavra, o pastor Jaime Nascimento. E eu estarei trazendo uma oração no final dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus, meus amados e abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, aproveitando essa é rica mesmo, esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Aqui no meu aconchego do meu lar, para trazer mais esta campanha abençoada depois de inúmeras, né? Vixe, o irmão já virou campanheiro, correnteiro, não é não, irmão, sabe? Isso aqui é para nós aprender um pouquinho, né? Aprender um pouquinho com nossos irmãos, aprender um pouquinho do Senhor e estarmos aqui falando para aqueles que não conhecem. Se você já conhece, já é abençoado, amém. Compartilhe, envie para alguém que você saiba que esteja precisando de ouvir, né? Porque nós não somos os sabidão, não. Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor a quem quer que queira ouvir, aonde quer que ela chegue, né? Às vezes nós estamos aqui hoje festejando, ouvindo uma música, almoçando bem, nadando, viajando, né? E às vezes nem tomamos conta que nossos irmãozinhos ali no Rio Grande do Sul estão morrendo afogados, desalojados, sem perspectiva, uns morrendo afogados, outros ilhados, né? Mesma coisa ali em Israel, bomba caindo para todo lado, mesmo ali na Ucrânia, mesmo aqui na nossa cidade mesmo, as calamidades acontecendo e nós às vezes não estamos nem aí para isso. Ah, não é comigo, né? Não é comigo, não tem problema, mas não é isso não. Nós temos muitos irmãos que moram ali naquela região. No caso do nosso grupo aqui do Meninos Olhos de Deus, tem o pastor Alex, que se encontra ali naquela aflição, junto com todos aqueles irmãos, né? Tem a irmã Ana também, que mora ali em Lajeado, né? Com todos os seus familiares ali, ainda falei com eles ontem, né? Estão bem, estão num lugar mais alto um pouquinho, mas não estão felizes, porque os outros estão passando dificuldade. Então nós temos que aprender a sentir a dor do irmão, né? Lá é enchente e calamidade, em outros lugares é sequidão, calor excessivo, outros lugares são frio, mas estas coisas, meus irmãos, não podemos assustar, né? Tem muita gente assim que fala assim, nossa, mas os crentes são pregadores de maldição. O crente fica pregando o fim do mundo, o crente fica pregando incêndio, o crente fica pregando doença, o crente fica pregando calamidade. Mas está aí, ó. Está aí para todo mundo olhar e ver que a palavra está se cumprindo e Jesus está voltando, né? Enquanto comemos churrasco, fazemos festa, irmãozinhos morre de bomba, morre de fome, morre de sede, né? E o amor de muitos se esfriaria, como diz a palavra de Deus. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados, né? Trabalho com meu filho na área de serralheria. Então, às vezes, nós faz uma programação no domingo ainda, né? Quando sabemos que, se Deus permitir, irá acontecer. Mas nós faz aquela programação, levanta às 7 horas da manhã,
às vezes para 5, 6, e quando vejo é sexta-feira. Aí nós falamos assim, vixe, mas ontem mesmo era segunda, nós estávamos planejando, e hoje já é sexta, ainda ficou coisa por fazer. Então, meus irmãos, isso é a palavra de Deus. Então não podemos brincar, não podemos fazer vista grossa, as coisas estão acontecendo aí, nos nossos narizes, no nosso vizinho, às vezes até na nossa casa, né? Enquanto nós vigiamos ali a vivência do vizinho com a família dele, o leão está roubando a nossa, está entrando na nossa casa, bagunçando nossa família também, né? Então é a passagem do ergueiro. Tire primeiro o ergueiro do teu olho, para depois tirar. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o ergueiro do olho do irmão. Ora por irmão, abençoa o irmão, né? Porque aquela mesma calamidade que chegou lá, se nós não vigiar, vai chegar aqui também. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E vamos aí todos continuar orando para a nossa família, continuar apresentando as pessoas que estão passando necessidade neste momento, né? Uns necessidade que a água baixe, outros necessidade que a água chegue, outros necessidade que as bombas param de cair. Isso está no mundo inteiro. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Pregadores não são pregadores de maldição, são pregadores daquilo que estão escrito na palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, vamos estar esta semana, 7 dias, meditando na parábola do filho pródigo, mais especificamente no capítulo 15, versos 18. É a palavra-chave da nossa campanha. O filho pródigo, depois de ter quebrado a cara, ele diz assim: vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o Deus e diante do Senhor, mas já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Arrumou e foi para o seu pai. Amém. E aqui, meus amados irmãos, é o irmão Jaime, pastor Jaime, Jaimão, como você queira, né? Um servo do Senhor que está aqui disposto a levar a palavra de Deus, né? Nossa irmã Miriam, do nosso grupo ali, ela sempre tem orado e preparado o texto base da campanha através do Senhor, e nós estamos passando essa palavra, essas meditação para os ouvintes, né? E Deus é que trabalha naquilo que vamos dizer, naquilo que vamos estar esclarecendo para os irmãos de uma maneira simples, sem rodeio, tá? Porque nós sabemos que o fim está próximo, então está dado o início à nossa campanha. 7 dias que estaremos juntos aqui, às vezes meio-dia, às vezes meio-dia e pouquinho. Deus tem dado condição de ser diariamente. Amém, meus irmãos? E a palavra de Deus começa aqui para nós, essa passagem que é muito conhecida dos irmãos mesmo. Senhor Jesus aqui no capítulo 15, ele falou muitas parábolas, sabe? Muitas comparações. Aqui, quando ele terminou de falar da dracma perdida, ele veio e já entrou na parábola do filho pródigo. Ele diz bem assim: e Jesus continuou no 11, após falar a parábola da dracma perdida. Vou começar aqui na dracma perdida, sabia, irmãos? Que já vai dar para nós um norte aonde nós queremos chegar nesta campanha. Lucas 15, 8. Parábola da dracma perdida. Ao qual a mulher, lhe tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa
e a procura com muito empenho até encontrá-la. Aqui ele está falando de uma mulher que perdeu uma das 10 moedas que ela tinha. A dracma era moeda, dinheiro da época. Perdeu um das 10. E qual dessa não vai acender uma lamparina, se fosse nosso caso hoje, pegar uma lanterna e sair a varrer a casa à procura, com muito empenho em querer encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Mas Jesus continuou dizendo, Lucas 15:10, e eu vos afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, porque um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende, Então, olha só, meus irmãos, a parábola da dracma perdida por si só ela já se explica. A mulher perdeu um bem precioso, era a moeda. E ela procurou até achar, e quando achou, ficou alegre e chamou os vizinhos. Encontrei a minha dracma perdida, né? Alegre-se comigo, e ficou alegre. Mas o Senhor diz, e eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe no céu, diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, olha que glória, olha que bênção quando um pecador se arrepende, porque nós sabemos que é tão difícil quando a pessoa sai dos caminhos do Senhor, porque às vezes ela deixa com que o inimigo coloque as coisas na cabeça dela para ela sair dali ferida, uma ovelha ferida, machucada, né? Ela já fica, não quero saber mais dessa igreja, não quero saber mais desse pastor, porque o irmão me fez aquilo, porque a irmã me fez aquilo, mas na realidade o mundo está sufocando a palavra no coração dela. Mas quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, há festa nos céus. O próprio Senhor Jesus, o doutor Lucas, relatou aqui, quando um pecador se arrepende, há festa no céu, porque é menos um que está indo para as mãos do inimigo das nossas almas, é menos um que está indo para as chamas do inferno quando ela for acesa com o diabo e seus anjos, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, meus amados e amadas em Cristo. Paz sejam com todos. E após o Senhor Jesus dizer que haveria festa no céu, quando um pecador se arrepende, no Lucas 15:11, o próprio Senhor Jesus conta a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, né? E Jesus continuou dizendo ali, após haver festa nos céus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai o repartiu os bens entre eles. O pai deu igual a todos, os 2. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma desenfreada. Irmãos, o filho aqui, a parábola que o Senhor Jesus conta para nós nesta passagem que o Lucas trouxe para nossa meditação, eu tento entender dessa forma. O filho estava na igreja, estava congregando, estava buscando o Senhor,
mas resolveu a sair para dar uma voltinha no mundo e saiu e pegou tudo que era dele e já foi para o mundo, abandonou os caminhos do Senhor. E passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando-se, partiu para uma terra distante, saiu para o mundo. E lá desperdiçou tudo aquilo que ele conseguiu na casa do Senhor, vivendo de forma desenfreada, né? Penso que na prostituição, penso que na bebedice, nas drogas, enfim, vivendo como um mundano gosta de viver sem compromisso com Deus. Aquele que vive dissolutamente. E a Bíblia no 14 diz assim: e depois de ter consumido tudo, né, ter se acabado, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, né? Quantos e quantos e quantos, meus irmãos, se nós fôssemos olhar e nós tivéssemos condições humanas de ver quantos filhos pródigos estão fora da igreja, tem mais do que os que estão dentro. Tamanha é o rodízio das pessoas que vêm para a igreja, pegam tudo que o Senhor lhe dá, volta para o mundo e chegam lá, na hora são recebidos, na hora tem festa, na hora tem alegria, o inimigo põe tudo ali que ele tem vontade de conhecer, desde a prostituição até as drogas, o engano, o roubo, a vida fácil, o lucro fácil, tudo põe para ele, mas depois vem a cobrança. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. E a Bíblia diz que desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Lucas 15, 13. E depois de ter consumido tudo, já estava na miséria aqui, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, então foi pedir o trabalho a um cidadão daquela cidade, né? Até aqui, meus irmãos, ele chegou a ir procurar trabalhos daquele cidadão que morava naquela cidade, né? Então ele chegou aqui a uma condição de arrumar um trabalho para cuidar dos porcos. Não que seja pecado, não que seja desmerecido tratar de porcos, porque a carne que nós comemos alguém está cuidando, mas na condição desse que era filho do dono do ouro e da prata, que pegou tudo e foi embora, partiu e chegou naquela situação calamitosa. E você, meu irmão, minha irmã, que tem abandonado o caminho do Senhor, te chamo de irmão porque creio que você vai retornar aos caminhos do Senhor e, se possível, ainda hoje, né? Se possível, ainda hoje, porque nós sabemos, meus irmãos, que a vida não é fácil, não está fácil para ninguém. E nós podemos observar que a parábola do filho pródigo é uma representação dramática de uma pessoa que venha arrepender-se. E nós sabemos que de prontidão Deus está pronto para perdoar. O perdão está com o Senhor. O homem não, o ser humano não, sabe? O ser humano é ruim, ele não perdoa. Às vezes ele fala, não te falei que fulano era assim, né? Não te falei que quando não faz a sujeira na entrada, faz na saída, não te falei, mas não perdoa. Então nós devemos perdoar para ser perdoados, meus irmãos, né? Então essa parábola, meus irmãos, é um pouco de uma simples história que nós podemos ilustrar a nossa vida para nós conhecer o amor divino de Deus.
E para nós ter consciência também o quão é grave o pecado do ser humano e o mal que ele causa para nós, o mal que ele causa, mas sabemos que a graça de Deus pode nos salvar, pode nos libertar. E para isso estamos meditando esta semana na parábola do filho pródigo. E hoje se foi o primeiro dia. Espero que você esteja entendendo e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Pai, sejam com todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai, que Tu estarás no controle de tudo. O Senhor tem tocado profundamente no meu coração para que busquemos as pessoas que estejam longe do seu aprisco, Pai, como as ovelhinhas, assim ovelhas que se afastou uma da Tua presença e o seu coração doeu, o seu coração apertou, Senhor, que o Senhor foi atrás e enquanto não encontrou, não, não sossegou, Senhor. E eu creio que é assim também com o filho pródigo, que saiu da sua casa, deixando a ceia do Senhor para ir comer bolotas dos porquinhos, Pai. Aleluia. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E tudo o Senhor pode dar para nós. Nós não estamos interessados em ouro e em prata. Nós estamos interessados, Senhor, nas almas que estão lá fora. Nós estamos interessados em salvar as nossas almas. Nós estamos interessados em fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Deus, e eu te peço, em nome de Jesus, Pai, seja, Senhor, com essas pessoas que quando estiverem na tua presença possam se arrepender, Senhor, e voltar para a tua casa, porque é o lugar mais gostoso de se ficar. É nos seus braços, Senhor, é na sua casa. E como diz no Salmo 23, eu moraria todos os dias na casa do Senhor. E eu já te disse, Deus, que quando eu ouço esse pedacinho de salmo, esse versículo, é como se o Senhor me liberasse. Não a tua casa, mas o teu coração, Deus. E eu te peço, Senhor, abençoe a cada família, a cada pessoa que se aproximar do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Abençoa, Deus, esses países que estão em guerra. Abençoa o Sul, Papai, onde nós estamos orando para que não venha acontecer nada com aqueles que são seus, Senhor. E os outros também, porque sabemos, Deus, que uma hora ou outra todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus é nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Ti, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina por todo sempre. Amém e amém.
Deus seja louvado.